Fala, torcedor rubro-negro. Bem-vindo ao canal de notícias do Atlético Paranaense. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar o vídeo. Vamos às notícias. Hoje, o nosso papo vai girar em torno de dois nomes que definiram esse jogo de formas bem diferentes: Raul e Isaac. Vamos começar falando de Raul, o experiente volante que chegou ao Atlético Paranaense com certo prestígio. Vindo do Red Bull Bragantino, ele era considerado uma peça interessante para reforçar o meio-campo de qualquer time da série. Chegou a ser sondado por clubes de peso, como Grêmio e Fluminense, mas optou pelo projeto do Furacão. A expectativa era grande, não só da torcida, mas da própria comissão técnica, que via em Raul uma liderança silenciosa, com leitura de jogo e experiência para organizar a transição defensiva. Só que, infelizmente, o que estamos vendo em campo até agora está longe de justificar esse entusiasmo. Contra o Criciúma, na segunda rodada da Série B, Raul cometeu um erro que custou caro, um erro que não pode acontecer num jogo equilibrado, num campeonato onde qualquer detalhe pode definir a campanha de um clube que tem a obrigação de subir. Ele hesitou, perdeu o tempo da bola, e a jogada terminou numa falta perigosa, menos que foi convertida por Marcelo Hermes. Gaudian. Silêncio na Arena da Baixada, e um clima de apreensão no banco de reservas. E é importante dizer que esse não foi um erro isolado. Contra o Paysandu, na estreia da competição, Raul já havia mostrado sinais de insegurança, lento na recomposição, indeciso na hora de sair jogando, e com dificuldade em lidar com a pressão alta do adversário. A pergunta que fica é: o que está acontecendo com Raul? Será apenas uma má fase? Ou será que o modelo de jogo não favorece suas principais virtudes? Maurício Barbieri, o técnico, saiu em defesa do jogador. Na coletiva pós-jogo foi claro ao dizer que esse erro não define o Raul. E de fato, não define. Afinal, estamos falando de um atleta que já foi titular por vários anos no futebol brasileiro, que tem currículo, que sabe jogar, mas, embora o erro não defina sua carreira, pode muito bem ajudar a definir o que será a sua temporada. E num clube como o Atlético não dá para brincar com isso. Barbieri adota o esquema conhecido como 3+1 na saída de bola. 3 zagueiros ou defensores participam da construção, com o Raul sendo esse o elo entre a defesa e o meio-campo. É uma função extremamente sensível, requer confiança, inteligência tática e agilidade mental. Só que Raul tem se mostrado hesitante. Tenta o passe vertical, mas muitas vezes prefere recuar. Quando avança com a bola, perde o tempo da jogada, e quando tenta pressionar a saída adversária, parece um passo atrás dos companheiros. O problema é que o elenco não oferece muitas opções, e isso agrava tudo. Falcão, por exemplo, é um jogador que pode ser útil na reta final dos jogos. Entra, fecha o meio, protege a defesa, mas tem limitações claras de passe do mobilidade, e dificilmente seria titular num time que quer brigar pelo título da Série B. Já Peralta é um jovem promissor. Tem bom porte físico, boa condução de bola, mas ainda está verde. Erra o tempo de pressão, não sabe administrar o espaço entre as linhas, e mostra nervosismo em jogos grandes. Há também uma terceira possibilidade: Felipinho, um jogador que chegou com status de meia criativo, mas que surpreendeu positivamente, jogando mais aberto pela direita, como um meia extremo. Tem agilidade, leitura de espaço e visão de jogo. A comissão técnica inclusive já deu a entender que ele deve ser mantido nessa função, atuando mais adiantado. E isso dificulta sua adaptação ao papel de primeiro volante. Ou seja, por enquanto, Raul é o menos pior. E isso é preocupante, porque quando a permanência de um jogador em campo se dá mais por falta de concorrência do que por mérito técnico, acende-se um alerta. O Atlético está montando um elenco para subir, não para experimentar. E a Série B exige constância, exige jogadores confiáveis. Cada ponto perdido contra equipes tecnicamente inferiores pode ser decisivo lá na frente. E Raul, hoje infelizmente, transmite pouca segurança. Vale lembrar que seu histórico não é de um jogador que compromete. Mas o futebol, como todos sabemos, vive de momento. E o momento dele é frágil. Barbieri tem o desafio de não apenas recuperar a confiança do jogador, mas também ajustar o time para protegê-lo melhor. Talvez com uma linha mais compacta, talvez com um segundo volante mais combativo ao lado, ou até mesmo repensando o modelo de saída, porque deixar Raul sozinho nesse papel, exposto ao erro, não é bom nem para ele, nem para o clube. A torcida, por sua vez, começa a perder a paciência, e não por falta de compreensão, mas porque já viu esse filme antes. Jogadores que chegam com expectativa, não rendem, seguem jogando, e acabam virando símbolos de uma temporada frustrada. O Atlético precisa de mais. Precisa de jogadores que chamem a responsabilidade, que assumam os erros e voltem mais fortes. E Raul, se quiser continuar sendo titular,
vai precisar fazer isso urgentemente. O futebol é impiedoso com quem hesita. E em jogos grandes, em partidas decisivas, um passe errado pode valer o acesso ou o fracasso. Por isso, a análise aqui não é para queimar jogador, nem para apontar culpado. É para provocar reflexão. O Atlético Paranaense quer e precisa menos voltar à elite. E para isso, não pode se dar ao luxo de carregar dúvidas no meio-campo. A responsabilidade é grande, o tempo é curto. E a margem de erro, Raul, ainda pode dar a volta por cima. Mas, se não reagir rápido, a Série B vai passar por cima dele como um trator. E é exatamente isso que ele precisa mostrar agora. Agora, vamos mudar de tom e falar de um dos grandes destaques do time, Isaac. Um nome que, até pouco tempo atrás, era apenas uma aposta discreta no elenco rubro-negro. Mas bastaram alguns minutos em campo para que ele se transformasse em protagonista silencioso. Menos aquele tipo de jogador que não precisa de manchetes para mostrar seu valor. Ele entra, joga, muda a partida. Simples assim. Em apenas 38 minutos de Série B, Isaac já foi decisivo 2 vezes. Isso mesmo. Não estamos falando de um jogador com semanas de sequência ou com confiança de técnico desde a pré-temporada. Estamos falando de alguém que, vindo do banco, entrou com sangue nos olhos, aproveitou cada oportunidade como se fosse a última e marcou seu território em um elenco que ainda busca identidade. Vamos relembrar. Contra o Paysandu, estreia da temporada, jogo difícil, truncado, com o adversário fechado. Isaac entra no segundo tempo e mostra algo raro. Vontade verdadeira. Ele não entrou apenas para cumprir papel tático. Ele entrou com propósito. Fez a jogada, perdeu a bola, recuperou na raça, e dali nasceu o gol da vitória. Um lance que não aparece completo nos melhores momentos, mas que mostra o espírito do jogador. A essência, o cara que não desiste. O cara que faz acontecer. E quando você pensa que foi sorte, vem o segundo jogo para confirmar que não é acaso. É talento com atitude. Contra o Criciúma, outro duelo complicado. Barbieri novamente chama Isaac na etapa final, e ele não decepciona. Coloca a bola embaixo do braço, ou melhor, nos pés, e parte para cima. Com personalidade, desafia o marcador na base da pedalada, força o escanteio, e aí vem a cena que diz tudo sobre quem ele é. Um jogador que nunca havia cobrado escanteio pelo clube, pede a bola, pede para bater, e bate bem. A cobrança, cheia de curva, e com intenção, gera o rebote. No rebote, gol da vitória. Sim, mais uma vez, com ele no centro da jogada decisiva. A construção do lance tem assinatura, e a assinatura é Isaac. Isso é liderança, mesmo sendo banco. Isso é presença, mesmo sem estrelismo. Isso é Isaac puro e simples. Mas o jogo não parou por aí. Ele ainda teve 2 boas chegadas ao ataque. Na primeira, recebeu na entrada da área e bateu com precisão, buscando o ângulo. Na segunda, invadiu em velocidade, limpou o zagueiro e chutou forte, exigindo uma defesa complicada do goleiro adversário. Não foram apenas lampejos. Foram movimentos consistentes de um jogador que tem leitura de jogo, confiança no drible e sede de decisão. E por isso, a discussão já começa a surgir. Isaac merece ser titular? A resposta, ao menos por agora, é não. E isso não é uma crítica. Muito pelo contrário. Ele talvez seja mais valioso exatamente onde está. Como a arma secreta, o trunfo tático, o cara que entra com o jogo em aberto e muda a história. Todo time vencedor tem esse tipo de jogador. E na Série B, onde o físico pesa, o psicológico conta, e a margem de erro é mínima. Ter um 12º jogador nesse nível é ouro puro. A diretoria do Atlético Paranaense merece aplausos pela contratação. Isaac veio sem muito alarde, sem status de estrela, mas os olheiros viram algo que poucos viram: a faísca da competitividade. Aquele brilho nos olhos de quem não está ali só para jogar futebol menos, mas para viver o futebol. E viver com entrega, coragem e inteligência. O técnico Maurício Barbieri também tem méritos. Está sabendo usar a peça com inteligência. Não queimou o jogador com pressão antecipada, nem deixou no esquecimento. Está administrando minutos com equilíbrio, preparando um crescimento gradual que pode dar frutos em jogos decisivos. Isaac está sendo moldado, construído, e o melhor, está respondendo em campo. No elenco atual, onde alguns nomes ainda buscam confiança e ritmo, Isaac surge como exemplo interno de superação e entrega. E mais do que isso, ele é inspiração para os jovens da base, que agora veem que é possível sair do anonimato para o protagonismo em menos de 40 minutos, desde que a atitude venha junto com o talento. Os torcedores também já estão de olho. Nas redes sociais, muitos pedem mais espaço para o camisa 20. Outros reconhecem que ele pode ser aquele diferencial em partidas fora de casa, quando o jogo está truncado, e é preciso algo diferente. E isso é importante.
Porque o apoio da torcida também fortalece o jogador, dá moral, alimenta a confiança. Isaac está longe de ser produto acabado. Ainda há o que lapidar. Mas a matéria-prima é nobre. Inteligência tática, ousadia controlada, finalização promissora e, acima do tudo, postura de vencedor. Ele pode não ter a braçadeira de capitão, mas já mostra algo que muita gente não mostra nem em 90 minutos. Postura de liderança silenciosa. Em um campeonato tão longo e imprevisível como a Série B, jogadores assim podem ser a chave para o acesso. Não pelos holofotes, mas pela constância, pela coragem de mudar o jogo sem precisar mudar o time inteiro. Isaac é a peça que encaixa onde falta criatividade, onde sobra espaço, onde é preciso decisão. Por isso, fica o convite. Na próxima vez que você assistir a um jogo do Furacão e o placar estiver apertado, fique de olho quando Isaac se levantar do banco. Porque quando ele entra, as coisas acontecem. E essa é uma daquelas histórias que a gente adora contar. Mas nem tudo foram flores na arena. Barbieri foi chamado de burro por parte da torcida ao tirar Felipinho, que fazia uma partidaça. A justificativa do treinador? Cansaço físico? E olha, pode até ser que ele tenha razão. Mas a saída do melhor jogador em campo num momento tão delicado sempre gera dúvida. Ainda assim, é preciso reconhecer. O time somou 6 pontos em 2 jogos, com atuações seguras, mesmo sem brilhar. O primeiro tempo contra o Criciúma foi bom. O segundo, abaixo. Mas o Atlético foi seguro. Criou 15 chances, controlou o jogo e não deixou o adversário assustar fora das bolas paradas. A pergunta que fica é: o Atlético precisa estar pronto agora? E Barbieri respondeu: não existe receita para estar pronto. O time precisa de confiança, sequência de vitórias. E isso estamos construindo. No fim das contas, o Atlético venceu. Garantiu 100% de aproveitamento. E mesmo com críticas aqui e ali, a verdade é uma só. O importante nesse começo de Série B é pontuar. O brilho vem depois, o ajuste vem com o tempo. Agora o Furacão encara o Cuiabá fora de casa, menos um adversário direto na briga pelo acesso. E esse sim, vai mostrar o real estágio da equipe. Se você curtiu essa análise, deixa o like, comenta aqui embaixo o que achou do jogo e se inscreve no canal. A resenha aqui é com respeito, paixão e verdade. Até a próxima, torcedor. E vamos juntos porque o Furacão não para. E ai, torcedor, curtiu a notícia? Deixe seu comentário abaixo e fique atento ao nosso canal, pois aqui você tem todos os dias notícias do nosso Furacão.